Se eu dissesse para você que o maior estranho da sua vida é você mesmo, isso te surpreenderia de alguma forma? Será que aquilo que você gosta hoje, os valores que você tanto preza, os relacionamentos que você tem, a maneira com que você se veste, a casa que você mora, o trabalho, a faculdade que você fez, será que era aquilo mesmo que você sonhava? Ou será que você aprendeu a gostar e a viver aquilo que você acreditava que as pessoas queriam para a sua vida? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa para destravar seus resultados através do autoconhecimento. Antes de compartilhar esse conteúdo que vai mudar a sua vida, já deixa o seu like, ativa todas as notificações, se inscreve no canal. Vamos para o conteúdo. Eu não sei se você gosta de série como eu, sempre que posso estou assistindo, e tem uma série em específico que eu assisti 3 vezes, Game of Thrones. No início da série, Robert Baratheon, que era o rei da época, viaja até o Winterfell, que ficava no extremo norte do seu reinado, para convidar Eddard Stark para ser o seu mão. Durante as festividades, Eddard Stark tinha um filho bastardo, só que estava do lado de fora da festa, porque como bastardo ele não era bem visto, nem pela esposa de Eddard Stark, como pelos próprios convidados, pegava mal para qualquer casa que tinha um filho considerado bastardo. Ele foi abordado por Tyrion Lannister, o homem mais sábio do reino, entretanto também ele era um anão. Portanto, ele sofria o mesmo preconceito. E nessa conversa, Tyrion Lannister, o grande sábio, vira para Jon Snow e fala assim: Jon, você é um bastardo. E Jon Snow ficou muito ofendido com aquilo, porque de fato aquilo trazia bastante constrangimento para ele. E Tyrion Lannister percebeu e falou: sim, você é um bastardo. Não esqueça disso, porque o mundo não vai se esquecer. Use isso como uma armadura e jamais usarão isso para ferir você. Quando eu falo de autoconhecimento, não é diferente. Autoconhecimento é a capacidade que alguém tem de olhar para dentro de si e conseguir constatar com seriedade, profundidade, seus limites técnicos e emocionais. O autoconhecimento lhe serve exatamente para proteger você. Porque imagina que alguém chega com você e chama você de feio, chama você de burro, chama você de alguma coisa que você sabe que você não é. Aquilo não vai te ofender, porque isso serve como uma blindagem. O autoconhecimento serve para você ter clareza a respeito de quem você é, daquilo que você não é, para que você possa aumentar os seus limites emocionais. Assim como o autoconhecimento revela para você o teu limite técnico. Imagina que você é advogado, médico, dentista, mecânico, eu não sei qual é a sua profissão, mas todo conhecimento técnico chega num determinado teto. Depois disso, você tem que fazer uma especialização, MBA, mestrado, doutorado e assim sucessivamente. Quando você não tem clareza a respeito do que você sabe, do que você não sabe, de quem você é, de quem você não é, da sua identidade, fica muito mais difícil você estabelecer um novo teto de crescimento. É por isso que quando a gente fala de liderança por influência, quando a gente fala de comunicação estratégica, você não corresponde à sua realidade. Nós correspondemos às nossas experiências. É isso mesmo. A psicologia e a PNL fala que nós não correspondemos à realidade das coisas. Imagina que você olha para uma mesma cena, outras pessoas estão olhando. De acordo com as experiências de cada um, elas vão ter uma determinada interpretação a respeito do mesmo objeto e da mesma cena. Por quê? Porque nós tivemos experiências diferentes. E uma vez que a gente tem experiências diferentes, nós atribuímos significados diferentes para as situações diversas que acontecem na nossa vida, sejam elas boas ou ruins. Então você imagina, por exemplo, que uma moça foi abusada quando era criança por seus tutores, curadores, pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar dela. Você acha que essa moça vai ter a mesma visão de um relacionamento adulto que uma mulher que foi protegida por seus pais? É óbvio que não. O significado que você dá para cada uma das coisas que acontecem na sua vida serve como um atalho mental para que você possa olhar para as circunstâncias da vida e atribuir aquilo se é bom ou ruim. Mas o que vai determinar se aquilo é bom ou ruim para você é o que você viveu nas suas experiências anteriores, da infância até o tempo presente. É por isso que todas as vezes que você se depara com um desafio na qual você não passou antes, a tendência de todo ser humano é paralisar ou ficar em uma zona de conforto. Por isso é tão importante você ter autoconhecimento. Existe uma expressão entre os judeus chamada Lesh Lehai. O que significa Lesh Lehai? Volte-se para si mesmo.
A criança judia, desde pequenininha, é ensinada ao autoconhecimento. Não sei se você sabe, mas os judeus correspondem, em termos de população, 0,2% da população mundial. Mas quando a gente fala de milionários, bilionários e prêmios Nobel, eles correspondem a mais de 11,9%. É uma proporção muito grande para a quantidade tão pequena de pessoas, o que significa que eles têm alguma coisa para ensinar a gente no que diz respeito ao autoconhecimento. Quando a gente volta lá para a China antiga, existia um general chinês chamado Sun Tzu. Ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Nunca esqueça uma frase que ele colocou nesse livro. Se você conhece a si, falando mais uma vez de autoconhecimento, e conhece os seus inimigos, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você está conseguindo acompanhar até aqui? Eu falei sobre séries, ou seja, tempo moderno, falei sobre a cultura judaica, falei sobre China antiga, e quando a gente vai lá para João capítulo 18, quando Judas trama a traição contra Jesus e leva os religiosos e os soldados para prenderem Jesus, eles chegam com Jesus no Getsemane e perguntam: é você que é Jesus? E ele fala: eu sou. E diz a Bíblia que aquelas pessoas caem para trás. Alguns teólogos falam que naquele momento ele falou como Deus. Não é bem assim que eu acredito, porque a Bíblia também fala que Jesus não usou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo em natureza humana. O que significa que naquele momento, o que mais chamou a atenção daquelas pessoas que foram prender Jesus era a convicção que Jesus tinha sobre quem ele era, de quem ele era filho, qual a sua identidade. Porque o resultado final do autoconhecimento é você ter clareza da sua identidade. Uma pessoa que anda com uma identidade clara, sedimentada, consolidada, aprofundada, aonde ela chega de cabeça erguida, peito estufado, tem um olhar de convicção. O autoconhecimento serve para levar você para o próximo nível. E nesse momento eu sei que você pode estar se perguntando: beleza, Rude, mas como é então que eu desenvolvo esse autoconhecimento para destravar os meus resultados? Existem 3 maneiras muito eficientes, são protocolos, inclusive, que eu ensino dentro da minha mentoria. Primeiro, exponha-se a ambiente, seja trabalho, esporte funciona muito bem para isso, que você seja forçado ou forçada a se submeter à pressão e à frustração. Você quer conhecer realmente alguém, mas acima de todas as coisas, quer se conhecer? Observe como é que você reage em momentos de pressão e de frustração. Quando você está, por exemplo, em arte marcial, eu treino arte marcial desde meus 8 anos de idade, mudando de graduação em competição, quando você perde, quando você está sob a pressão de pegar uma nova graduação, como é que você reage? Como é que você trata as pessoas? Em momentos de pressão e frustração, você tem um painel muito claro diante de você de qual é o seu nível emocional, o seu nível técnico, psicológico, você tem muita clareza a respeito de quem é e de quem não é. Segundo ponto muito importante, observe como é que você reage a críticas. Porque a crítica não é para você se justificar, a crítica não é para você bater de frente, a crítica é para você fazer um movimento para dentro. Será que aquilo que aquela pessoa está falando faz sentido? Mas você também não pode sofrer a síndrome do avestruz. A síndrome do avestruz, de acordo com a psicologia, é você enterrar a cabeça diante de um problema, achando que aquele problema vai passar simplesmente porque você se nega a ver. É o chamado de negacionismo. Quando alguém criticar você, observe claramente aquilo que a pessoa está falando, ainda que ela não venha falando do jeito que você gostaria. Olha para dentro de você e pergunte: será que aquilo que essa pessoa está falando para mim faz sentido? É um erro que eu estou cometendo? É uma falha que eu estou cometendo? Será que o meu teto técnico e emocional realmente está muito baixo e eu preciso desenvolver melhor essa capacidade emocional, essa capacidade técnica, essa habilidade? Essa é uma forma muito eficiente de você fazer isso. E por fim, se faça 2 perguntas, tanto em momentos bons quanto em momentos não tão bons assim. A primeira pergunta: o que eu aprendo de bom com essa situação? Segunda pergunta: o que eu posso fazer diferente da próxima vez para não cometer esse mesmo erro? Ou se foi uma coisa bem legal que aconteceu com você, você pode se perguntar: o que eu aprendo com essa situação e o que eu posso fazer para potencializar esse bom resultado?
Porque quando você acerta uma determinada situação na sua vida, você precisa mapear com quem você estava, como era que você estava pensando, o que você estava vestido, qual era o momento da sua vida. Porque quando você coloca essas boas condições, a chance de você repetir aquele bom resultado também é muito grande. Assim como, se for uma situação que você não consegue mapear de algo que aconteceu que não foi tão positivo para você, aquele problema vai se repetir constantemente na sua vida. Agora que você já sabe o que é autoconhecimento, o resultado que o autoconhecimento traz para você, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o máximo possível de pessoas, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e vamos juntos para o próximo nível.